Então, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia quem está aqui. Bom dia quem está no virtual. Tá? Como vocês estão observando aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos populacionais e religiosos da Índia, tá? O primeiro ponto que a gente vai destacar aí é justamente esse gráfico que aparece aí no livro para vocês, tá? Quem está em casa está acompanhando um gráfico um pouquinho diferente, tá? Então, observem o gráfico, esses dois gráficos que aparecem aí na página 24, tá? Ele mostra justamente para a gente as maiores economias mundiais no ano de 2018 e logo no mapa abaixo a gente tem a maior população mundial no ano de 2017. Então, o primeiro ponto que chama a atenção aí da gente ao observar esses dois gráficos é justamente o quê? China e Índia lideram aí como os países mais populosos do mundo, respectivamente, e ambos os países estão entre as 10 maiores economias do mundo, tá? E ainda há uma estimativa aí que até o ano de 2027, em termos populacionais, a Índia ultrapasse a China no seu quantitativo populacional. Eu já havia comentado com vocês isso anteriormente, sobre uma possível redução nas taxas na população absoluta desses dois países, reduções na taxa de natalidade, porém, essas reduções elas vão ser de forma mais sutil. O crescimento populacional de ambos os países ainda vai continuar ocorrendo, só que de forma menos intensa, como a gente observa nos dias atuais e se observou aí no período anterior, tá ok? Em termos populacionais, vamos lá? Em termos populacionais, se a gente fizer a junção da população da Índia e da China, elas apresentam aí aproximadamente 37% da população mundial, está concentrada apenas nesses dois países, tá? E até o ano de 2050, a população mundial, a gente tem uma estimativa que ela vai ultrapassar aí os 9 bilhões de pessoas, tá? Isso ao redor do mundo todo. Vamos lá, seguindo. Com relação aos aspectos religiosos e populacionais, vamos analisar, então, esse gráfico que aparece aí, ó, na página 26. Todo mundo que está aqui na sala pode mudar para essa página já, tá? Pode pular para a página 26. Observem aí, o mapa ele mostra o seguinte, ó. Índia, densidade demográfica por unidades políticas no ano de 2011, tá? Então, aí a gente tem alguns dados que mostram a densidade demográfica de algumas regiões da Índia. E a gente vai entender por quê. Esses pontos mais em vermelhos aí, sobretudo na capital e na parte mais ao sul do país, vão apresentar as maiores concentrações populacionais. Existe um motivo que explica essa distribuição dentro do país. A capital da Índia é Nova Delhi. Vamos lá. E aí, para destacar essas informações que vocês estão observando aí, de modo geral, a população da Índia ela é composta predominantemente por uma população rural, tá? Apenas 37, 32, 33% da população é quem vive nas cidades. Então, só por aí a gente já entende que grande parte das atividades que são desenvolvidas do ponto de vista econômico estão ligadas às atividades ligadas ao setor primário, tá? Já que grande parcela da população vive no meio rural, tá? E aí, destacando aí algumas cidades, como, por exemplo, Nova Delhi, Calcutá e Mumbai, que são as cidades que apresentam a maior concentração populacional. Apesar de ainda ela ter uma população predominantemente rural, o que a gente observa é que, principalmente nas grandes cidades, o que ocorreu foi um acelerado processo de urbanização. E claro que vocês sabem que o processo de urbanização ele se torna muito mais acelerado devido ao desenvolvimento da atividade industrial, tá? E aí, quando a gente pensa, então, numa acelerada expansão urbana, que muitas dessas cidades dentro da Índia elas tiveram,
A gente sabe que o crescimento urbano acelerado e que ocorre muitas vezes de forma desordenada, ele vem acompanhado de alguns problemas sociais, mas também problemas ambientais. Foi o que a gente tinha visto numa aula anterior e a gente vai rever um problema bastante característico de uma determinada região da Índia, tá? Essa imagem que mostra aí no livro de vocês tem justamente aí, ó, uma vista aérea da cidade de Mumbai, na Índia, que é considerado justamente o centro financeiro do país, tá? Oi? Peraí. Ó, quem está em casa, eu esqueci que eu preciso responder as questões com vocês. Eu estava mostrando só o slide, tá? Vamos lá. A primeira questão aí, pessoal, na página 25, ela diz exatamente o seguinte, ó. A partir da análise dos gráficos, aponte aspectos em comum entre a Índia e a China. Então, quando a gente observa esses dois gráficos que estão aqui nessa página, quais são os pontos que a gente observa em comum entre esses dois países, entre a Índia e entre a China? As maiores populações mundiais estão justamente nesses dois países, e ambos os países estão entre as 10 maiores economias mundiais. Coloquem aí como resposta. Quem está em casa, eu vou ver se... Aonde no primeiro aí? Isso. No segundo da página 25, não. O segundo da página 25, os países estão entre as maiores economias do mundo, como a gente viu de acordo com os gráficos, e apresentam as maiores populações mundiais também. Entre as maiores economias do mundo. E as maiores, entre as 10 maiores economias. Para quem está em casa, eu vou tentar colocar aqui no chat, tá? A resposta. 10 maiores economias do mundo e apresentam as maiores populações mundiais, tá? Isso, populações. Pessoal de casa, a resposta está aí no chat, tá? É pessoal. Ó, seguindo então aí, pessoal, para a página 27, vamos lá. Página 27, todo mundo. 26 tem? Ah, tem, desculpa, pessoal, foi mal. Mas a 26 aqui pra gente tá feita. Tá feita já? Tá. Por causa Ó, do então, slide, a 26 ok, também é tá porque para quem está feita. aqui na sala, eu não fiz a 26. Vamos lá? Observem aí a primeira questão, tá? Ela diz o seguinte: a partir na análise do mapa, comente como a população da Índia está distribuída no território. É só para vocês observarem o mapa e dizerem se ela está distribuída de forma igual ou desigual. Desigual, porque justamente alguns pontos aí apresentam maiores densidades demográficas do que outros.
Desigualmente distribuída. Fica mais bonita a resposta, né? Então, vamos lá. Segunda questão para a gente seguir. Localize no mapa as maiores concentrações demográficas da Índia. E, na sequência, responda. Quais problemas ambientais e sociais podem resultar da elevada densidade demográfica? Capital e o quê? Eu acho que Ó, de acordo com o mapa aí, vocês podem colocar que é justamente a região Nordeste e Sul. Oi, pode. Vamos lá. Região Nordeste e Sul. Isso. E os problemas, é claro, quando a gente está falando de aglomerados urbanos, a gente sabe que vai ter o quê? Poluição, déficit habitacional, desemprego. Podem colocar esses exemplos, tá? Ó, eu preciso ouvir, pessoal. Vamos lá. Professor, você pode repetir, por favor? Posso? Ó, só um momento, tá? Ó, repetindo para quem está aqui na sala, que não copiou, e quem está em casa, tá? A pergunta está querendo saber quais são as localidades que apresentam as maiores densidades demográficas. De acordo com o mapa, a gente está vendo que é justamente o norte, nordeste, e a parte sul do país. Ok, até aí tudo bem. Norte e sul, tá certo? Coloquem aí. E nordeste também. Isso. E é claro que os problemas ambientais, os problemas sociais que vão ser comuns a áreas urbanas é justamente o déficit habitacional e desemprego. Também. Porque aí vai ter problemas ambientais e problemas sociais, né? Oi? Déficit habitacional. Falta de moradia. Vamos lá. Então, quando a gente pensa nos problemas ambientais que são causados, que a gente encontra dentro da Índia, um grande destaque é justamente esse que vocês estão observando nesse quadro aí azul, no livro de vocês, na página 27. Observem aí. Nós temos um importante ponto turístico da Índia, que é o chamado Taj Mahal. Ele foi construído... Vamos lá. Ele foi construído entre o ano de 1632 e 1653, tá? Demorou aí aproximadamente 20 anos para ser construído. Então, quando a gente pensa na Índia e pensa num ponto turístico, a gente lembra logo dessa estrutura, tá? Ele foi construído justamente para homenagear a honra da esposa do imperador que havia solicitado a construção desse templo, tá? E aí o grande contraste que a gente observa nessa imagem, e quem está em casa está vendo aí duas fotos bastante interessantes, é justamente que, próximo desse local, a gente tem a passagem de um importante rio, tá? O chamado rio Yamuna, que possui aí aproximadamente 1.370 quilômetros, tá? De extensão. Sim. Eu acho que não. É na Índia? É na Índia? Dá para ver uma situação lá, bem complicada. Então vocês percebam que o país ele vive numa situação de contraste, né? Esse rio aí, por exemplo, ele é considerado o rio mais poluído do mundo, tá? Então a gente tem um grande monumento histórico representado nessa...
A gente tem um grande monumento histórico representado na imagem e, ao mesmo tempo, um grave problema de poluição. É claro que isso é um reflexo aí dos problemas gerados pelo acelerado crescimento urbano que essas cidades, que algumas cidades da Índia tiveram, tá? Vamos lá, seguindo aí. Página 28, vamos lá. Oi? 10:10. Página 28. Vamos lá, rapidinho. Só para a gente fechar um ponto, tá? Vamos lá, página 28. Considerando o aspecto... Desculpa, tá? É 27 ainda, perdão. 27, vamos lá. Ó. Oi? Qual a informação? Pessoal, vamos lá para a gente fechar. Daqui a pouco vai dar um intervalo, tá? Vamos lá. Ó, considerando o aspecto religioso, ainda é um país onde possui aí várias religiões. Porém, a religião que predomina é justamente o hinduísmo, tá? Ou seja, essa religião, ela abrange aproximadamente aí 80% da população que vive no país, tá? E os outros restantes da população é dividido em outras religiões, como, por exemplo, 13% são muçulmanos, o que corresponde a mais ou menos aí 155 milhões de habitantes, tá? Isso. E aí nós vamos ter também a presença de outras religiões, como, por exemplo, os cristãos, tá? Esses símbolos que vocês estão observando aí na página 27, tá? Ele é representativo das principais religiões que a gente encontra dentro da Índia, tá? No caso aí, o primeiro símbolo, ele faz referência justamente ao hinduísmo, tá? Esse símbolo, ele possui dois grandes significados, como vocês estão observando aí, tá? Representa o som sagrado atribuído ao sopro, que dá origem à vida, e as três letras representadas aí nesse símbolo, como vocês estão vendo nesse primeiro, simboliza cada uma das trindades hindus, tá certo? Seguindo aí para a página 28. Quando a gente pensa na estrutura da população dentro da Índia, a gente precisa entender esse chamado sistema de castas que vocês estão vendo aí, tá? A partir dessa pirâmide, a gente consegue ter uma dimensão de como a sociedade da Índia ela está estruturada, dividida realmente de forma hierárquica de acordo com essa pirâmide, tá? Então, de acordo com o sistema de castas, a população ela é dividida de acordo com as suas diferenças, tá? Sendo todas as ramificações, aí, quais são elas, pessoal? As 4. Da base, do topo da pirâmide para a base, quais são elas? Ó, como tocou, pessoal, a partir da próxima aula, a gente segue a partir desse ponto, tá? Quem está em casa, está no intervalo também. Tchau, tchau para vocês.